Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos iniciar então o nosso culto ao Senhor. Vamos começar orando. Feche seus olhos aí onde quer que você esteja, Curva a sua fronte, a sua cabeça. Apresente a sua vida diante do Senhor, apresente a sua família diante do Senhor. Que o Senhor possa falar conosco e manifestar a sua graça aos nossos corações nesta noite. Vamos orar? Santo e eterno e poderoso Deus, nós queremos, ó Deus, glorificar e exaltar o teu santo nome. Te exaltamos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Te exaltamos, ó Deus, porque tu és maravilhoso, tu és Deus zeloso, tu és, ó Pai, um Deus que abençoa, que guarda, que protege, um Deus, ó Deus, que tem cuidado de nós em cada uma das nossas necessidades. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor escolheu se doar ali naquela cruz em nosso favor. Te louvamos, ó Pai, porque Tu és justo, ó Deus, e a Tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Te louvamos, ó Deus, porque principalmente o Senhor morreu ali naquela cruz e ressuscitou e vive e reina para todo sempre, nos dando, ó Deus, o doce privilégio de te servir, de experimentar uma vida contigo e de ter, ó Pai, uma garantia de eternidade na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste momento clamar a Ti, ó Deus, por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles, ó Deus, que estão enfermos, ó Pai, que estão, ó Deus, acometidos desta doença que tem assolado, ó Deus, o nosso mundo, ó Deus. Nós clamamos a Ti pela Tua graça, pela Tua misericórdia, clamamos a Ti pela Tua salvação, pela Tua saúde, pela restauração, ó Deus, da saúde dos nossos irmãos, dos Teus filhos, ó Deus, que têm padecido por qualquer tipo de enfermidade. Restaura a saúde de forma completa, de forma abundante. Em nome de Jesus, clamamos a Ti pela equipe médica que estiver cuidando dos Teus filhos, que possam cuidar, ó Deus, com zelo e carinho precioso, sabendo, ó Pai, que estão cuidando de uma joia preciosa do Senhor. Clamamos a Ti, ó Deus, por todos aqueles que estão à frente do combate, ó Pai, ao coronavírus, pela equipe médica, pelos enfermeiros, pela segurança pública, ó Deus, pelo policial, pelo bombeiro, que o Senhor esteja guardando e livrando, ó Deus, de qualquer contágio, que o Senhor dê a eles, ó Pai, um senso de responsabilidade, de cuidado, Deus, pela nossa nação, pelo nosso povo, pela nossa população. Clamamos a Ti pelas autoridades, ó Deus, políticas, que eles possam ter a responsabilidade, ó Deus, de zelar pelo povo, de zelar, ó Deus, pelo bem-estar do povo, ó Deus, acima de tudo. Te clamamos também pelos comerciantes, ó Pai, que não haja, ó Deus, nenhum tipo de abuso, mas que haja esse senso de companheirismo, de patriotismo, Deus, de estar, ó Pai, cobrando preços justos, sem abuso, ó Deus, de usurpar, ó Pai, a fonte de renda dos Teus filhos. Clamamos a Ti por aqueles que estão desempregados, que o Senhor esteja abençoando, dando condição de sustento, abençoando, Deus, os negócios daqueles que estão abrindo negócio próprio. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos continuar a experimentar a Tua graça, o Teu amor, o Teu cuidado, acima de tudo, ó Deus, que nós possamos experimentar a alegria, a alegria da salvação, a alegria do serviço cristão. Assim nós oramos, ó Deus, e clamamos a Ti também por aqueles que estão ouvindo e que ouvirão em tempo oportuno esta mensagem. Que possa encontrar, ó Deus, corações dispostos a Te obedecer. Que possa encontrar corações dispostos a frutificar no Senhor. Esta é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar então estudando a respeito do nosso Deus que é incomparável. Até agora nós vimos realmente a respeito do Deus incomparável. Nós vimos a respeito de um Deus que não há absolutamente nada nem ninguém que possa se igualar ou tentar se parecer o mínimo possível com esse Deus maravilhoso. Nós temos na história da humanidade várias religiões que buscam um sentido, um significado para a sua existência na natureza, em imagens, em fenômenos da natureza, mas nada disso se compara
porque só existe um Deus que é criador de todas essas coisas. Só existe um Deus que criou a vida. Só existe um Deus que pode fazer a diferença na nossa vida. E esse Deus é o nosso Senhor. Por isso ele é incomparável. Todos os outros homens na face da terra morreram. Teve alguns na história bíblica, inclusive, que foram ressuscitados. Mas, depois disso, eles morreram e seguiu o curso natural. Somente um morreu, ressuscitou, vive e reina hoje e para sempre, que é o Senhor Jesus Cristo. E é a Ele que nós servimos. E é a Ele que é incomparável. Nós vimos também que esse Deus, que ele é incomparável, ele se apresenta a nós como um Deus que é pastor, que cuida, que zela, que acalenta, apacenta, acolhe, né, as suas ovelhas. Um Deus que é zeloso com cada uma das suas ovelhas em qualquer circunstância, qualquer situação. E hoje nós vamos continuar então vendo, lendo, estudando, aprendendo um pouco mais a respeito de um Deus que, mesmo sendo incomparável, ele é um Deus que nos consola, um Deus que é consolador. Nós estamos vivendo num momento em que muitas pessoas, de repente você que está me assistindo é um desses, perdeu entes queridos agora em 2020. Né? Muitos perderam por causa da Covid, mas outros perderam por causa da violência urbana, por causa de outras doenças, porque afinal de contas o mundo continua girando. As coisas continuam acontecendo, assaltos continuam acontecendo, assassinatos continuam acontecendo, pessoas morrendo de overdose por causa de drogas continuam acontecendo, pessoas morrendo de câncer e de outras doenças continuam acontecendo. E talvez você que esteja me assistindo ou passou por uma perda, ou conhece alguém que passou por uma perda, e sabe o quanto é difícil. Talvez você tenha passado por uma perda não recente, mas já há algum tempo, alguns anos. E, de vez em quando, você tem casa, bate aquela saudade, traz à memória alguns acontecimentos com essa pessoa querida, amada, e você sente falta, você sente saudade, você se sente desamparado, você se sente muitas vezes incapaz, porque talvez pudesse ter feito alguma coisa, ou talvez não pudesse ter feito nada, mas tem aquele, lá no íntimo você tem aquela sensação de que poderia ter feito alguma coisa, né? E aí bate aquele arrependimento, bate aquela saudade, bate aquele remorso, bate aquele desespero, lembrando daquele ente querido que de repente você perdeu. Talvez você perdeu renda, perdeu emprego, está endividado, né? E por causa dessa perda de renda, de sustento da sua família, te bate um desespero profundo, e tem pessoas, próximos a nós inclusive, que tentaram suicídio porque perdeu a renda e viu a sua família padecendo necessidade e a pessoa sem poder fazer nada. E aí então a pessoa se desespera, né? A pessoa fica inconsolável, a pessoa fica ali desesperada, porque não sabe o que fazer, não tem perspectiva de melhora, não tem esperança, né? Não tem esperança, não sabe realmente o que fazer. Mas hoje, nesta noite, eu quero te dizer que há um Deus que é incomparável, que é o nosso pastor e que também é o nosso consolador. Não importa a luta que estejamos enfrentando, não importa a angústia que estejamos enfrentando, não importa o sofrimento que estejamos enfrentando, não importa a solidão que estejamos enfrentando, é um Deus que nos consola, que nos conforta, é um Deus que está ao nosso alcance o tempo inteiro, é um Deus que jamais te deixará sozinho. Esse é o nosso Deus. E para que nós possamos entender um pouco melhor a respeito deste consolo que o Senhor nos dá, vamos fazer a leitura do texto sagrado que está lá no Salmo 56, no verso de número 8. Salmo 56, verso de número 8, que diz assim:
Contaste os meus passos, quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Isso é o salmista falando a respeito de Deus. E olha o que isso nos ensina a respeito desse Deus que é consolador. O Salmo diz aqui no começo: contaste os meus passos quando sofri perseguição. Isso nos ensina que Ele está conosco. Isso nos ensina que quando estamos sofrendo, sendo perseguidos, angustiados, sofrendo, sozinhos, na nosso pensamento, na nossa perspectiva, podemos achar que estamos sozinhos. Mas o Salmo diz que o Senhor está contando cada um dos seus passos nesse vale de dor e sofrimento. O Senhor está contando cada detalhe. Ele conhece cada passo que eu e você estamos sofrendo, estamos vivendo, neste vale de dor, de lágrimas que estamos passando muitas vezes. O Senhor conhece, porque Ele não nos abandona. Ele não nos deixa. E a continuação do Salmo diz que recolhestes as minhas lágrimas no teu odre, por mais que você esteja chorando. O Senhor está recolhendo cada uma das suas lágrimas. E quando nós choramos na presença do Senhor, esse choro não é vão, porque Ele recolhe cada uma das nossas lágrimas. Tem um filme chamado A Cabana. Se você não assistiu, eu recomendo que assista. E neste filme, vou falar só um pedacinho, tá? Não vou contar o filme todo, não. Só um pedacinho. Spoiler. Tem uma cena nesse filme em que o personagem central, ele vai para um jardim, e nesse jardim, Deus mostra para ele um frasco. E neste frasco contém justamente as lágrimas que ele derramou nos seus momentos de angústia. E aí, no decorrer do filme, mostra que naquele jardim, aquelas lágrimas seriam usadas para regar o jardim. E aí eu quero te dizer que quando Deus rega o jardim da nossa existência, com as lágrimas que Ele recolhe, quando nós nos permitirmos ser curados da nossa angústia pelo Deus que é consolador, do nosso sofrimento por este Deus que está conosco, recolhe as nossas lágrimas e conhece os nossos passos no sofrimento, há de florescer um lindo jardim na presença do Senhor. Porque o choro, como nós vamos ver, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, na presença do Senhor. Ele é o Deus que consola, porque Ele conhece as nossas lágrimas, porque está recolhendo ela. Ele é um Deus consolador, porque conhece os nossos passos no momento de angústia. Ele não te deixa sozinho. Tem um poema que eu acho muito bonito, que o nome do poema é Pegadas na Areia. E no poema, eu não me lembro ele de cor, né? Mas o poema conta a história de um homem que está caminhando com Deus na praia. E aí ele fala, ele vai narrando e diz: durante os melhores momentos da minha vida, eu sempre olhei para as minhas pegadas e vi 2 pares de pegadas. Uma dele e a outra do Senhor que estava caminhando com ele. E aí ele começa a questionar a Deus e ele diz: mas Senhor, nos momentos mais difíceis, na caminhada que eu tive que passar por pedregulhos, eu não vi não mais que 1 par de pegadas. Onde o Senhor estava? E aí Deus responde no poema, Deus responde e diz assim: eu estava te carregando nos braços. As pegadas que viu não eram suas, eram as minhas, porque você estava no meu colo. Esse é o nosso Deus, que não nos desampara, que não nos deixa, que não nos abandona, mas caminha conosco no vale de sombra e de dor, no vale de morte e de sofrimento. Ele está com os seus. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. E além disso, como eu disse, né? Todo choro e tristeza é passageiro, mas o amor de Deus dura para sempre. Salmo
de número 30, verso de número 5, diz assim, eu vou ler para vocês. Salmo de número 30, verso de número 5, é justamente o salmo que eu recitei, que diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Esse sofrimento, essa dor, essa Covid, essa pandemia, esse momento de luto é passageiro. Todo choro e tristeza é passageiro. Ele passa. Mas o amor de Deus, o favor de Deus, como nós lemos, dura para sempre. Dura para sempre. Toda a eternidade dura o favor de Deus. Este momento que nós estamos vivendo, este momento de dor que talvez você esteja vivendo, esse momento de angústia pela doença que você esteja vivendo, né? Essa incerteza pela doença que você está vivendo, talvez você esteja acometido pela doença e está com medo. Talvez você conhece alguém que está cometido pela doença e está com medo. Talvez o seu medo seja justamente de se contaminar. Não pode parar de trabalhar e está com medo do contágio. Deixa eu te contar uma coisa, isso tudo é passageiro. Mas a presença do Senhor é eterna nas nossas vidas. O favor de Deus dura para sempre. Por mais que você esteja com medo, por mais que você esteja com dúvida, esteja confiante no Senhor. Não estou dizendo aqui para você sair aí à torta direita, então já que é assim, vou para restaurante, vou para esses lugares, vou para shopping e tal, tudo mais. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou falando é que o Senhor continua conosco. Ele continua caminhando conosco. Ele continua lado a lado conosco. Ele continua nos carregando no colo nas angústias. Ele continua nos capacitando nos reveses da vida. O choro pode, e ele vai acontecer, durar uma noite. Mas a alegria vem logo pela manhã, porque o favor do Senhor dura para sempre. Por isso nós podemos e devemos ter alegria na tristeza. Evangelho de João 16, verso 20. João 16, verso 20 diz assim, ó: em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis. Jesus está dizendo, vocês vão chorar, vocês vão se lamentar. O mundo vai se alegrar. O mundo se alegrará. Vós ficareis tristes. Mas, Jesus falando, a vossa tristeza se converterá em alegria. Olha que promessa preciosa e maravilhosa, meus irmãos. Vocês vão ficar tristes, vocês vão sofrer, vocês vão chorar, vocês vão se lamentar, mas todo esse sofrimento, toda essa dor, toda essa angústia se converterá em alegria na presença do Senhor. É o próprio Jesus Cristo que está falando. São palavras do Senhor. São palavras do Senhor. Toda essa dor e sofrimento que você está vivendo vai passar quando você se derrama nos pés do Senhor, quando você chora na presença do Senhor, quando você clama ao Senhor. Tudo isso vai passar, porque o Senhor te carrega nos braços. Tenha esperança no meio da tristeza. Essa tristeza vai se converter em alegria. Esse remorso, essa angústia vai se converter em alegria na presença do Senhor. Mas o que é que te garante isso, pastor? O que é que te dá essa garantia? Está lá no capítulo 16 de João, nos versos de 7 a 11, que eu vou ler para você. Evangelho de João 16, versos de 7 a 11, diz assim: mas eu vos digo a verdade, palavras de Jesus, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim.
Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Percebe que Jesus foi para o céu, mas ele foi para enviar o Consolador. Foi necessário que Jesus subisse para que o Consolador viesse. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em mim e habita em todo aquele que se rendeu ao Senhor, que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Este é o Consolador. Nós somos templo do Espírito Santo. Jesus deixou tudo pronto, tudo planejado, tudo preparado para que nós não ficássemos sozinhos, para que nós não ficássemos órfãos. Ele foi embora. Imagine na cabeça dos discípulos ouvir essa palavra. Ali, na certeza de que Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Ali, na esperança de que Jesus é o Salvador. De repente, Jesus morre. Morreu. E eles se sentindo órfãos, sozinhos, despreparados. No domingo até preguei a respeito desse desânimo que muitas vezes nos abate, né? Lá na congregação. Desânimo porque nos sentimos sozinhos e abandonados. Os discípulos se sentiram desse jeito, porque Jesus havia morrido. Mas quando Jesus subiu aos céus, ele enviou o seu Consolador, o Espírito Santo, para que eu e você não nos sentíssemos mais sozinhos e abandonados, porque ele habita em todo aquele que nele crê. Você crê em Jesus? Você já o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida? Porque essa promessa é para todo aquele que é discípulo de Jesus. Jesus aqui está falando para os seus discípulos. Então, se você é discípulo de Jesus, se ele é o seu Senhor e seu Salvador, você jamais ficará sozinho, porque o Espírito Santo habita em você. E este é o Espírito Santo que nos consola. Nos consola para evitarmos o pecado. Por quê? Porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então ele nos consola para evitarmos o pecado. Nos consola para sabermos que Deus é justo. Deus é justo, não falha, não falha. A sua justiça brilha sobre o homem, sobre aquele que é salvo e não é salvo. O sol nasce para todos, para aquele que é cristão e para aquele que não é. Abacuque 2, verso 3, diz que porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Tempo determinado. Deus é justo porque o seu tempo é determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente quer tudo para agora. O nosso problema é que a gente acha que tudo, que Deus é um garçom, sabe, do restaurante service, que você tá ali, eu quero para agora e ele tem que me atender. E não é assim que as coisas funcionam. Pode tardar para você. Eu posso achar que está demorando, mas o tempo de Deus ele é perfeito. Por isso que ele é justo. E ele não tarda. Ele não tarda. Ele vem no tempo certo. As coisas do Senhor acontecem no tempo certo. As coisas do Senhor acontecem no tempo exato que precisa ser acontecido. Eu vejo muita gente dizendo que não tem tempo para ler a Bíblia, para orar, para se relacionar com Deus. Eu acho isso engraçado, porque essa mesma pessoa acha tempo para estudar, para concurso, por exemplo, acha tempo para visitar a namorada, acha tempo para viajar, acha tempo para ir no restaurante, num barzinho, acha tempo para várias outras coisas, mas não acha tempo para Jesus. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Sabe o que isso me ensina? Me ensina que se você diz que não há tempo para Deus, é porque você não tem propósito de se relacionar com Deus. Olha o quanto isso é sério. Eu quero o consolo de Deus. Eu quero o pastoreio de Deus no sentido de cuidado, de zelo, de bênçãos, mas eu não tenho propósito de me relacionar com Ele, porque eu não quero dedicar tempo a Ele. Isso é muito sério. A promessa de termos o Consolador é para todo aquele que é discípulo.
E todo aquele que é discípulo, preste bem atenção, todo aquele que é discípulo, ele é servo de Jesus. E todo aquele que é servo, ele tem por prioridade o seu Senhor, que é Jesus. Aí nos cabe uma pergunta. Jesus é seu Senhor? Ele é o primeiro na sua vida? Você tem dedicado tempo para ele? Você tem se relacionado com a palavra dele? Você tem orado? Se para qualquer dessas perguntas a resposta foi não, meu irmão, do fundo do meu coração, reveja suas prioridades. Porque não tem como nós querermos o favor do Senhor sem que ele seja Senhor das nossas vidas. Deus derrama o seu favor, que dura para sempre, como nós vimos no Salmo 30, verso 5. Seu favor dura para sempre, para todo aquele que é servo dele. Reveja os seus conceitos, se você não tem dedicado tempo ao Senhor. Sabe por quê? Romanos capítulo 12, verso de número 2. Romanos 12, 2 diz assim, ó. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele é consolador, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável para todo aquele que se deixa ser transformado, renovada a sua mente, que não se conforma. Sabe, pensa você fazendo um bolo, e aí quando você está fazendo um bolo, o bolo tem que caber dentro daquela forminha, né? E aí Paulo está dizendo, olha, não se conforme, não se encaixe nesta forminha que o mundo tem para te oferecer, mas transforme-se pela renovação do vosso entendimento. Eu vou renovar o meu entendimento pela palavra de Deus. E aí eu renovo o meu entendimento na palavra de Deus, sendo servo do Senhor, debaixo da potente mão do Senhor, submisso ao senhorio de Cristo. E aí o que vai acontecer? Eu vou experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Deus é um Deus consolador. Jesus enviou o seu Consolador, que é o Espírito Santo, para todo aquele que nele crê. Jesus está disponível. O Espírito Santo está disponível 24 horas por dia para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que é servo. Para todo aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tá difícil? Jesus é a solução. Nós vemos, e ontem eu até estava conversando com a minha sogra sobre isso, tantas pessoas que estão buscando preencher o vazio da sua existência em coisas, em viagens, em posses, em bens, no capitalismo, em compras, em outras pessoas, no marido, na esposa, em amantes, né, nas drogas. Mas o homem tem um vazio dentro do seu peito, que o seu vazio só pode ser preenchido pela cruz de Cristo. Não há outro que possa preencher. O formato do vazio no coração do homem é o formato da cruz de Cristo. Renda-se a Ele. Quer receber e experimentar o consolo do Senhor? A única forma é se render a Ele. É sendo discípulo daquele que é consolador. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos e apresente a tua vida diante do Senhor neste momento. Santo, eterno e soberano Deus, te louvamos, te exaltamos e te glorificamos pela tua graça, ó Deus, que é infinita nas nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus incomparável. Um Deus que é um pastor que tem cuidado de nós. E é um Deus que nos consola no momento de dor, no vale da angústia. É um momento, ó Deus, é um Deus que nos carrega no colo nos momentos de maior dificuldade que enfrentamos. Mas é um Deus que faz tudo isso por aqueles que são seus discípulos, por aqueles que são seus servos, por aqueles, ó Deus, que recebeu a Ti como Senhor e Salvador de suas vidas.
Por isso, ó Deus, neste momento eu quero clamar a Ti. Por aqueles, ó Deus, que ainda não se renderam ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja convencendo, assim como nós lemos, do pecado, da justiça e do juízo, para que possam experimentar o consolo vindo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, na nossa pequenez, na nossa falta de fé. Ajuda, ó Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão angustiados a terem essa certeza de que as suas lágrimas estão sendo recolhidas pelo Senhor, de que os seus passos na angústia são conhecidos pelo Senhor, sabendo, ó Deus, que o choro sim virá e pode durar uma noite, mas a alegria vem do Senhor e no Senhor, porque o tempo do Senhor é perfeito e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela tua graça e misericórdia. E guarda-nos, ó Deus, e nos protege de todo mal e de todo contágio e de todo perigo. E que nós possamos, ó Pai, continuamente confiar e usufruir do consolo do Senhor. Esta é a nossa oração e nosso desejo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Boa noite, Isaac, que bom ver você aqui conosco. Tiago também, boa noite, Tiago, Deus abençoe. A Flor Neres também, louvado seja Deus pela tua vida, estar aqui conosco. E a Ivone aqui desejando boa noite. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Boa noite mais uma vez para você que está me assistindo, para você que está assistindo aí de outras plataformas, de outras salas que foram abertas aí por outras pessoas, que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Eu sou o pastor Rodson, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas, mais precisamente na QNR. Que o Senhor possa abençoar a sua vida ricamente. Se essa palavra falou com você, se o Senhor está falando com você e você deseja entregar a sua vida ao Senhor, faça isso em nome de Jesus. Deixa aí no chat o seu contato que eu vou falar com você. Se você não quiser deixar no chat, entre em contato comigo. Na página do Facebook lá tem o meu contato, você pode falar diretamente comigo, que eu teria um enorme prazer de te acompanhar, de estudar a Bíblia com você, de orar com você. Mas não perca mais tempo da sua vida. Jesus morreu por mim e por você. Jesus não teve medo de se entregar ali naquela cruz pela sua vida. Portanto, não tenha dúvidas, não tenha receios, não tenha medo de fazer um firme compromisso com esse Deus que salva, com esse Deus que cura, com esse Deus que liberta, com esse Deus que é consolador, em nome de Jesus. No sábado, às 19 horas tem o culto jovem, tá certo? No IBBN Online. Às 9 horas da manhã estamos aqui estudando o livro de João. E às 19 horas temos culto online na sede e culto presencial na QNR. Você é nosso convidado a estar conosco. Deus te abençoe e te guarde, que possa resplandecer a luz de Cristo na sua vida todos os dias, em nome de Jesus. Uma boa noite e uma boa sexta-feira na presença do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos.